Olá, pessoal! Vamos começar então o Maturitate de hoje, que eu trouxe um assunto que é muito pertinente para essa semana. Hoje a gente vai falar sobre saúde mental, especialmente na maturidade, mas de saúde geral como um todo. E porque, principalmente depois dessa questão da pandemia, ficou muito evidente a necessidade de se cuidar da saúde mental, né? E não é diferente para a gente que está na maturidade. Então, vamos falar sobre isso hoje. E eu tenho uma convidada que eu vou colocar agora. E aí, para esse papo, eu chamei a Caroline Casagrande, que é psicóloga e está desenvolvendo um trabalho com mulheres, que depois a gente vai falar sobre isso. Mas, Carol, primeiro, obrigada, bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço pelo convite, um convite muito especial. Eu fico muito feliz. Que bom. Por que essa semana a gente tem o dia dedicado à saúde mental, né? E a gente já falou outras vezes, inclusive, sobre a questão da importância de se ter um cuidado com a saúde mental, coisa que as pessoas até pouco tempo atrás tinha gente que tinha preconceito, né, com relação ao cuidado com a saúde mental. E parece que a pandemia veio para dar uma viradinha de chave para muita gente, né? Com certeza absoluta. Percebeu isso mesmo? Percebi, né? Na verdade, saiu alguns preconceitos que as pessoas tinham sobre a psicoterapia, né? O estar em casa, trancado, aquele período que a gente ficou e que, infelizmente, gerou uma porção de dificuldades, e ainda eu vejo em consultório essas dificuldades, né, de sociabilidade, enfim, as mais variadas, e a procura passou a ser muito maior, talvez o valor a ser dado para a saúde mental modificou, não só a procura, né, no caso do consultório, ali dos atendimentos, mas o quanto que as pessoas começaram a perceber que se elas não tiverem saúde mental, não adianta, né, a gente ter o melhor emprego, ter a melhor casa, o melhor carro. A gente precisa tá bacana aqui na parte psicológica, né? E chegou a perceber, assim, que durante a pandemia, por que você acha que caiu, assim, tanto aquele preconceito? Porque até há pouco tempo, eu me recordo que quando eu comecei a fazer a terapia, comecei a tratar uma depressão, muitos anos atrás, eu me lembro que naquela época ainda se tinha uma questão, a minha avó dizia, não, psicólogo, psiquiatra é coisa para doido, coisa para maluco. Eu não sou louca, porque a gente queria que ela fosse, enfim. Por que tu acha que na pandemia deve ter caído um pouco esse preconceito? O que deu esse start, assim, nas pessoas, sabe? Eu acho. Primeiro que eu penso o seguinte: as pessoas passaram a estar mais com elas mesmas, né? Ah, muito. Né? E tá com a De uma gente forma nem sempre é a forçada. melhor companhia. Oi? De uma forma forçada, porque não tinha o que fazer, né? Então, e não só conosco, mas, por exemplo, com a família. Então, famílias que deixavam o filho na escola, tipo 8 da manhã, 7 da manhã, e buscavam final de tarde, tiveram que lidar com esses filhos dentro de casa, tiveram que lidar com uma certa forma, com a educação formal desse filho, que tinham que estudar junto, né? O marido dentro de casa, muitas O vezes só número de se encontravam divórcios mais na cresceu semana. muito. O número de divórcios cresceu muito nesse período, Cresceu, né? né? Com certeza, porque as pessoas, primeiro que em qualquer situação de estresse, nós vivemos uma situação de estresse, né? Já a gente não fica exatamente do jeito que a gente é no dia a dia, né? Sim. E aí, é mais ou menos assim, agora você vai ter que ficar grudado nessas pessoas e você não vai poder sair, e ao mesmo tempo que a gente sentia falta de um abraço, de encontrar com alguém importante, enfim, com as amigas e tal, a gente começou também a se acostumar a estar isolado, porque foi muito tempo, né, Tati? Então,
as pessoas, no geral, agora elas apresentam muito problema de fobia social. Muito. Assim, né? Então, a gente foi para um outro extremo. Por exemplo, cara, o que é percebido? Eu percebo muito nos adolescentes, eu atendo adolescentes e crianças também, bastante, né? E as pessoas eram mais soltas até na questão dos relacionamentos, para, por exemplo, se relacionar amorosamente. Hoje em dia, não sei, né? Não sei se vou me aproximar, não me aproximo. Isso eu vejo em consultório, vamos dizer, uma seletividade maior, assim. Eu não vou em qualquer lugar, eu estou trabalhando especificamente com algumas pessoas, um medo muito grande ainda. E aí um medo que passou a ficar amplificado para outras doenças, entende? É como se isso tivesse alertado que a gente é finito e que a gente não controla nada, porque a gente tinha uma ilusão que controlava, mas não controla, e a pandemia veio ensinar, né, esse ponto tão difícil. Pois é muito difícil a convivência, e ali, como você falou, a gente é sempre a nossa melhor companhia, mas nem sempre, né? A pandemia, como você ensinou muita coisa pra gente, e isso foi uma delas, né? Sim. Ficar sozinho também de forma forçada também deve ter amplificado muita coisa em muita gente, né? Com certeza. E isso agora, talvez elas estejam percebendo o que está acontecendo, o que aconteceu, e estejam buscando mais ajuda. Será que é isso mesmo? Ou eu estou assim meio vendo de uma forma Não, eu acho que é isso, a ponto de que os serviços, as vendas de eletrodomésticos, né, as vendas de móveis, de decoração, os serviços de dentro de casa, né, alguma coisa que tu deixou passar por muitos anos, aquilo começou a se tornar insuportável. Pô, essa lâmpada não funciona, mas eu quase não acendia essa lâmpada, não. Agora eu preciso que essa lâmpada ela acenda. Então, da mesma forma como eu comecei a olhar mais para o interior da minha casa, porque era onde eu trabalhava, né? É onde eu estava com os meus familiares o tempo inteiro. Também eu passei a olhar mais para dentro de mim. E talvez aquele problema, assim como a lâmpada, que eu atrasei de olhar, ele começou a bater na porta. E aí ficou insuportável de lidar, porque, na verdade, né, Tati, nós somos de uma sociedade que utiliza muito o trabalho como forma de fugir, enfim, daquilo que está incomodando. Então, muitas pessoas viraram workaholic exatamente por causa disso. Os meus problemas pessoais, eu não entro em contato, eu estou sempre trabalhando, né? E aí, parou tudo. Principalmente aquele primeiro mês ali que a gente ficou muito parado, foi um mês para mim num nível insuportável. Foi muito difícil, até pela incerteza Muito. que vivia, né? Exatamente. Então eu me lembro e eu moro em casa, que é mais possibilidades, mas ainda assim foi insuportável. Sim. Insuportável. Né? E depois de um mês, eu comecei já a adaptar um pouco mais, criei rotinas com os meus filhos, muito preocupada com eles, porque quando começou a pandemia, minha filha tinha 2 anos e meio. Então, metade da vida dela foi pandemia. Ela tá com 5. E também, com o passar do tempo, a gente também foi vendo que ia durar por mais tempo, a gente precisava se adaptar de alguma forma, e aí a gente começou a se mexer, passou da incerteza total para uma certeza, a gente vai ficar mais tempo sem ter a nossa vida mal de volta, né? Exatamente. Carol, para a mulher, eu sempre digo assim que para a mulher foi uma coisa que foi surreal, porque a mulher faz jornada tripla, quádrupla, enfim, né? Exatamente. E eu via muito isso, eu me lembro quando a OAB conseguiu suspender todos os prazos processuais, um período bem longo, inclusive. A gente falou muito isso quando retornou, porque quando retornaram os prazos, a gente ainda estava com isolamento sugerido, então os órgãos todos parados, enfim. Eu me lembro que a gente batia muito na tecla de que para a mulher advogada, aqui eu estou usando um exemplo da mulher advogada, né?
Para a mulher advogada, era um problema sem tamanho, porque a mulher advogada, ela além de ter que cumprir os prazos, atender os clientes, ela estava com os filhos para tomar conta, para gerenciar a casa. E os homens, querendo ou não, os homens advogados não tinham essa realidade que a gente sabia que não, porque tinham as esposas, tinham, né? E a gente sabe que se concentrou muito na mulher. A mulher foi uma das mais afetadas nessa pandemia, não foi em termos assim de sobrecarregamento, de estafa, eu vejo, pelo menos eu vejo em todos os sentidos. Chegou a perceber isso ou não? Não foi bem assim. Não, foi e aumentou o número das relações que eram abusivas de maneira discreta, porque já eram abusivas, né? Estando em casa com aquele homem o tempo todo, aumentou o número de relações abusivas, assim, propriamente ditas, até porque não tinha contato com a família. Então aquela mulher estava ali à mercê, né? Enfim. Trancada em casa, né? Trancada em casa. Assim, sem dúvida nenhuma, pela forma como a nossa sociedade se estruturou, a mulher sempre acaba assumindo mais responsabilidades, né? Eu costumo dizer assim, eu não sou contra de forma nenhuma, trabalho fora, adoro trabalhar fora, mas a partir do momento que a mulher foi para o mercado de trabalho, a função dela de casa e mãe não foi substituída. Então ela absorveu. A gente ainda vive numa sociedade muito machista, né, Carol? Em que determinadas tarefas, isso aqui é coisa para a mulher, eu acho muito engraçado quando falam assim, meu marido me ajuda com as crianças. Eu paro assim e penso, meu Deus. Mas, enfim. O que acontece, né? Até trazendo, tu falou do grupo, depois a gente vai detalhar, mas uma das coisas que me motivou para montar um grupo de mulheres foi começar a perceber algumas nuances repetitivas no consultório, assim, de reclamações ou de dores muito semelhantes, e comecei a perceber o seguinte, que nós mulheres também somos machistas, e esse é um grandíssimo problema, porque alguns pontos importantes, né? Mulheres que não permitem, mesmo casadas, com um relacionamento saudável, não permitem muito que o homem entre no papel de igual para igual na questão paterna. Elas tomam conta. Isso, porque a gente fez sempre, porque a gente também se sente super especial. E a gente dá conta, né, Carol? A gente dá conta. Exatamente. Então, muitas vezes eu ouço em consultório aí, em contrapartida, os homens dizendo, por exemplo, eu nem atendo mais essa pessoa, né? Então, do homem dizendo, minha esposa foi viajar, foi fazer uma viagem com o irmão e eu fiquei com minha filha. E quando eu vi, ela estava deixando uma lista gigante do que eu tinha que fazer. Então, assim, a pessoa estava fora do país e queria controlar, entende? Não acreditando mesmo que aquele homem poderia. E quando ela chega, ela se surpreende com, vamos dizer, tarefas feitas da escola, a criança foi todo dia de uniforme. Então, eu acho que tem que haver uma mudança de a gente também possibilitar para esse homem ser pai, aqueles que querem. E a gente está com um número maior de homens que têm esse desejo, né? Só que temos também uma característica masculina e feminina que é muito forte, né? O homem, ele tem uma tendência de maior concentração. Então, ele está fazendo aquela coisa, ele está fazendo aquela coisa. Nós não. A gente tem uma visão mais ampla, né? Exatamente. Então, eu tô aqui falando contigo, ouvindo o barulho lá de fora, prestando atenção em algo que aconteceu dentro de casa. Sim. Então, isso é uma característica bem masculina e feminina. Então, os homens não vão dar conta da forma que a gente dá. E a gente também não pode fazer essa exigência para aqueles que querem. Eles têm o tempo deles bem diferente do nosso, né? Mas, trazendo de maneira bem categórica a grande maioria das mulheres no Brasil, né? Nós temos famílias
que a mulher ela é o maestro, ela toca o trompete, ela canta, ela é a banda toda, né? Sim. E aí essas mulheres, elas ficaram com um peso maior ainda, porque pelo menos quando o filho ia para a escola, por exemplo, né? A parte de aprender matemática, português, né? Era, né? Da escola. Aí essa mãe se vê com um peso, querendo ou não, porque ela tinha que estudar com esse filho. Não tem, as famílias que não estudaram com as crianças estão com defasagem. A professora não tinha como dar conta. Porque também tinha muito uma questão, né, Carol, de que em muitas famílias os pais acabavam transferindo algumas responsabilidades para a escola. E durante a pandemia isso não foi mais possível, né? Isso eles tiveram realmente que dar conta da tarefa, dar conta dos filhos e dar conta de tudo. E a gente está falando aqui da saúde mental feminina, os homens também passaram por isso, as famílias como um todo passaram por isso, né? E a gente fala de famílias com filhos, enfim, mas os solteiros também passaram por situações complicadas, porque se viram muito sozinhos, né? Enfim, porque tinham pessoas que estavam isoladas com a família, mas muitos solteiros não, sozinhos em casa também, sem saber o que ia fazer o dia de amanhã. O isolamento de home office, eu trabalho em home office, mas até me adaptar ao home office foi muito complicado, porque né, aquela rotina de trabalho, de saber ter uma disciplina de rotina de trabalho, querer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Isso com certeza pirou muita gente, né? Eu durante a pandemia, né, quer dizer, eu sempre me pergunto se a gente ainda está na pandemia, a gente está, não Estamos em está? pandemia. Eu costumo Estamos em pandemia. classificar assim, durante o período crítico da pandemia, Ok. porque a pandemia continua aí, né? A gente ainda está, mas o período mais crítico, graças a Deus, a gente já atravessou. Esperamos que realmente a gente tenha virado essa página mais crítica. Durante esse período, eu tive pessoas que não tinham mais condição de me pagar. Isso também é um problema, porque eu estou com a minha saúde mental abalada, mas eu não estou conseguindo trabalhar. Ou eu ganho só para o básico, ou enfim. E eu tive as pessoas que descontinuaram a terapia, né, por conta disso. Eu tive umas 3 pessoas que não me pagaram durante 2020 todo, eu as atendi e depois elas me pagaram quando conseguiram, né, trabalhar. Então, tudo isso pesa, né? E o que eu falava para todo mundo, para aqueles que descontinuaram, para aqueles que permaneceram, tenha uma rotina. Se a gente não tiver uma rotina, a gente vai pirar de vez mesmo, todos nós. Então, tinha que acordar. Meu Deus, não sei nem quantas vezes que eu fui atender online e via outra pessoa de pijama. Eu dizia, você não pode ficar de pijama. Você não pode. Porque senão um dia é igual ao outro dia, a gente não tem fim. 2020 é um dia só. Sabe? Eu me forço a isso todos os dias, né? Porque a tentação, quando a gente está em casa, trabalhando, enfim, a tentação é justamente essa: posso trabalhar de pijama. Mas isso é um terror para quem trabalha em home office, porque te acomoda da preguiça, né? Então, como tu acabou de falar, assim, a rotina é muito importante. Então, até criar uma rotina também, isso me gerava um estresse diário tão grande, assim, de ter que dar conta, e tava com aquela preguiça, e o sofá chama, e a cama chama mais tempo. Então, é difícil mesmo. Isso dá uma bugada, assim, na gente, né? Mas aí, Carol, a gente entra num assunto que eu acho que é muito pertinente para essa época que a gente está vivendo, pós-período crítico da pandemia, vamos chamar assim, que é a tal da ansiedade. O que eu recebi de perguntas sobre ansiedade, que eu acho que é o mal do século, ou o mal dos nossos tempos, porque todo mundo, sem mentira nenhuma, todas as perguntas são sobre ansiedade. Então, eu queria começar te perguntando, pedindo para diferenciar duas coisas: a crise de ansiedade e a síndrome do pânico. Porque isso foi uma coisa que perguntaram bastante, porque
A gente entende que são similares e às vezes não se consegue identificar o que é uma e o que é outra. O que é uma crise de ansiedade? O que é uma crise, uma síndrome do pânico? Elas são parecidas? Não tem nada a ver? A gente é que confunde? Não, tem nuances bem parecidas. Eu costumo dizer que a ansiedade é mãe de um monte de doenças, entende? E nós estamos num momento do mundo com tudo muito corrido, com exigências muito grandes e autoexigências, sejam elas profissionais, sejam elas físicas, né? Nós mulheres passamos muito, desculpe, com as exigências de que a gente tem que ser bonita, de que a gente não pode envelhecer, de que a gente tem que estar magra, né? A gente passa por essas exigências e elas entram dentro da gente como uma verdade. A gente a grande maioria nem ousa criticar, né? Assim, essas exigências ou, enfim, se colocar contra. E é ali que mora a ansiedade. Porque eu preciso quase ser perfeita. Ela é muito, vamos dizer que a ansiedade é muito presente mais no universo até feminino que masculino. Porque os homens podem. É muito mais feminino? Eu não estou dizendo isso. Os homens podem errar, é isso? E as mulheres não. A mulher tem que provar mais coisas, né? E dar conta de mais coisas também. Sim, e na verdade, a gente já... Sabe a história de não sabe se veio primeiro o ovo ou a galinha? A gente está num ponto que provavelmente muitas das nossas exigências, agora quem coloca para nós somos nós, não é mais o mundo. Entende? Então, assim, há uma ansiedade já... Eu não consigo enxergar no mundo atual alguém que não teve em algum momento, pelo menos, uma crise de ansiedade, sabe? Porque o mundo, ele está muito acelerado, até pelas próprias tecnologias, né? As tecnologias também, em excesso, por exemplo, elas nos colocam num ponto de ansiedade. A síndrome do pânico seria, vamos dizer, um degrau a mais, né? A gente deixou que essa ansiedade nos adoecesse, né? Até porque a ansiedade em si, uma pitada dela não é ruim. Tinha um psiquiatra conhecido meu que dizia que o que seria do mundo sem os ansiosos? Que foram os ansiosos que fizeram tudo. E de uma certa forma, o ansioso está sempre à frente, né? Ele está sempre... Só que se a gente não controlar, a gente vai para a doença. Vamos imaginar assim, Tati, exemplificando o que eu estou falando. Vamos imaginar que eu e tu vamos fazer um evento. Vamos montar um evento. Ali tem uma pitada de ansiedade. E é a pitada que anima. Vamos, Tati, vamos, pega não sei o quê. Isso é legal. Agora, quando eu começo a me cobrar muito, me exigir muito e me colocar num padrão de ansiedade que fica o tempo inteiro, ou boa parte do tempo ansioso, eu tenho a tendência de adoecer. Tem um exemplo real que aconteceu comigo, não comigo, eu sou ansiosa, como praticamente todo mundo. Mas, assim, aconteceu comigo sem ser um paciente meu. Eu ia num local, né, numa clínica, e quando eu chego na frente da clínica, eu observo um homem em pé, e ele fazia assim, e aí eu pensei, esse homem não tá bem, né? E eu fui até ele, tinha uma mulher perto com um carro, até pensei, será que atropelou? Porque ele parecia sentir dor, né? E eu cheguei perto dele e falei, tá tudo bem? Aí ele disse, não, acho que eu tô tendo um infarto. E era fila, era tipo 6 horas da tarde, fila pra tudo quanto é lado, é perto da minha casa esse lugar. E a mulher veio e eu descobri que a mulher era a esposa dele. E ela veio e falou, olha, eu botei no Waze pra chegar na UPA, demora não sei quanto tempo. Nós não vamos conseguir chegar. E se a gente chamar ambulância, também não vai conseguir, porque tá tudo parado. É o dobro, porque até chegar e levar é o dobro de tempo. Exatamente. E aí eu pensei com os meus botões, não sei se esse rapaz tem problema cardíaco, né? Ele sentiu uma dor no peito, uma dificuldade para respirar.
Ok, ele não vai conseguir chegar na UPA agora mesmo, então eu vou tentar fazer uma técnica com ele para que, se for crise de ansiedade, vai passar. E eu fiz a técnica dentro da clínica, botei ele para dentro da clínica e fiz a técnica e daqui a pouco ele me olhou e disse, passou, o que foi que tu fez? Eu tava tendo um infarto. E não, era uma crise de síndrome do pânico, o rapaz nunca tinha tido. E aí eu perguntei, o que está acontecendo na tua vida que tá te estressando muito? Aí ele falou, nada, tá tudo bem. E a esposa olhou e falou, ele tá fazendo o TCC da faculdade e tá com pouco tempo para entregar. Ele não tinha nem percebido que isso estava desconectando ele do mundo, dele mesmo. Então, seria essa a diferença, Tati, assim, pegando o síndrome do pânico, nós estamos falando de uma coisa muito, um desespero, a pessoa pensa que vai morrer mesmo, sabe? E existem técnicas para sair da crise. Isso, a gente chega num ponto de... Algumas pessoas perguntaram isso. Quais são os sinais de que eu estou tendo uma crise de ansiedade? Eu sei os sinais porque eu sei que são vários, são variados, né? Mas eu me dá uma angústia muito grande, um aperto no peito. Eu fico assim com vontade de simplesmente não fazer nada, parece que tudo me trava. Então, nesse ponto, nesse aspecto, eu consigo perceber que eu estou começando a ter uma crise de ansiedade. Mas é muito difícil controlar. Quais são os tipos assim mais comuns? De que forma as pessoas conseguem identificar melhor que elas estão tendo uma crise de ansiedade? E que não é piti, não é assim, chilique, não é piti, não é chilique, não é nada. É uma crise de ansiedade. A primeira coisa é piti, chilique e tal, normalmente é o olhar do outro que vai nos dizer que é isso. Isso, E exatamente. 90% das vezes não é. 90% das vezes o outro está desmerecendo o que tu está sentindo. É porque eu falei dessa forma, porque normalmente se classifica dessa forma. Fazendo chilique, né? Eu tenho muito cuidado porque aquilo que o outro me fala que ele está sentindo, eu não tenho como dizer que ele não está sentindo. Como é que eu vou dizer que não está tendo? Se a pessoa está dizendo para mim que tá, ela tá. Isso era uma prática até pouco tempo, Uhum. né? As pessoas olhavam, depressão, que nada, vai lavar meia dúzia de louça que resolve. Quantas vezes a gente escutava? É frescura, é chilique, né? Enfim. É fraqueza, até sou obrigada a trazer, é falta de Deus, né? Que é uma coisa que eu acho muito séria. Eu sou uma pessoa que tem muita fé, acredito em Deus, mas se eu disser que Deus resolve tudo, eu estou tirando a responsabilidade que eu tenho diante da minha vida, né? Claro, claro. Então, assim, a grande maioria dos sintomas quais são? O aperto no peito, a falta de ar, às vezes não é falta de ar, mas uma respiração mais ofegante, né? Existem pessoas que vomitam, eu tenho algumas pessoas que vomitam, não conseguem comer, em contrapartida tem o povo que come a geladeira toda, né? Ó. Então a gente tem assim, eu imagino o seguinte, que isso é uma crise de ansiedade, tá? Mas Carol, isso também não é uma crise de síndrome do pânico? Na crise de ansiedade a gente não tem a sensação que vai morrer, entende? A gente não tem tudo em demasiado. A gente tem assim, ó. Ai, parece que eu não tô me sentindo bem. Pô, que angústia, que coisa ruim. É um aperto no peito mesmo, nessa região aqui, né? E existem técnicas para poder ficar melhor. Tu usou uma palavra que é uma. Vamos pontuar aqui, então, porque eles perguntaram muito. Eu tô tendo uma crise de ansiedade. O que eu posso fazer? Porque, né, no momento que eu estou percebendo que eu vou começar uma crise de ansiedade, meu Deus, eu já fico ansiosa só de pensar que eu estou tendo uma crise de ansiedade. O que eu posso fazer para amenizar isso, para eu não ficar tão mal, para não afetar tanto a minha vida? Porque eu paraliso de uma forma que eu não consigo fazer nada. Eu sei que tenho muita coisa para fazer e eu simplesmente me trava a questão mental, me trava, e aí eu já fico, né? O que a gente pode fazer? Então vamos pontuar isso aí, Carol.
Isso, assim, ó, a primeira coisa que é uma palavra que tu usasses, que é uma palavra que eu também usava, que hoje eu procuro tirar ela da minha fala pessoal e do consultório, que é controlar a ansiedade. Teve um determinado momento da minha vida que eu sempre falava, eu preciso controlar a minha ansiedade. Eu percebia que eu era ansiosa. Em um determinado momento eu me dei conta que a ansiedade era como se fosse um bicho selvagem dentro de mim. Eu não consigo ter controle desse bicho selvagem. Se a gente pegar um leão, botar dentro de uma jaula, o leão viveu sempre lá, né, na África, eu boto dentro de uma jaula e eu fecho ele. O leão vai ficar calminho? Ou ele vai se bater contra as grades? Vai Quando se eu tento debater. controlar, ele vai se bater, de certeza. Ele vai ficar muito mais nervoso do que ele estava. Então, a primeira coisa é, não tente controlar a tua ansiedade, porque ela vai aumentar. A tendência dela se tornar uma coisa que tu não consegue dar conta é muito grande. Quando tu diz também para mim, Carol, quando eu percebo que eu tô tendo uma crise de ansiedade, a grande maioria das pessoas não percebe, entende? Quando elas... Um aprendizado, né, Carol? Um tempo a É gente isso que eu ia aprende falar. isso. Exatamente. O primeiro ponto é, vai conhecer você. Como é que eu funciono? O que que é o meu clique para ter uma crise de ansiedade? O que que me desestabiliza? Pode ser uma coisa que eu considere boba pra caramba, entende? Ontem mesmo eu ouvi de uma paciente que desestabilizava ela quando o irmão falava qualquer coisa para ela. Teu cabelo não tá bonito, pronto, lascou. E parece uma coisa pequena, mas não é. Que tipo de vínculo que ela tem com esse irmão? Então, não desmerecer aquilo que a gente está sentindo. Se eu estou sentindo, se eu fiquei muito triste, né? Começa a dar o aperto, primeira coisa, e pensa, o que que não caiu bem? Quase como quando a gente come um negócio que dá dor de estômago. A gente diz, o que será que eu comi que me fez mal? É a mesma coisa. Aí começa a retroceder, começa a pensar, tá, ok, antes eu estava na casa da minha mãe, antes eu fui na casa da minha amiga. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá, então eu vou para outro dia. Porque Porque pode ser no outro dia. às vezes a gente nem percebe, né? Eu já tive que fazer esse exercício algumas vezes, assim, mas eu não teve nada, daí volta, mas isso e aquilo, até que chega uma coisa assim, isso me incomodou, Uhum, né? Isso traz é isso isso, mesmo. Se a né? gente encontra o que incomoda, uma parte da ansiedade já vai embora, sabe? Porque eu não estou às cegas, né? Uma vez com uma paciente, a gente retrocedeu horrores, voltando para frente, não se achava. Até que eu perguntei, sonhou alguma coisa? E foi um sonho. Nossa, meu Deus, eu nunca ia imaginar isso, assim, que pode ser um gatilho, né? Eu já fiz isso. Pode, sem dúvida, né? E aí o que que a gente tem que fazer? A primeira coisa é tentar se autoconhecer. Quem eu sou, do que eu gosto, a gente não para muito para se olhar, principalmente aqueles que não fazem psicoterapia. E o grupo, inclusive, a proposta do grupo de mulheres que eu tô, né, que eu desenvolvi, tem a ver exatamente com o autoconhecimento. Né? Quem eu sou, afinal de contas? O que que eu não gosto? Porque a gente vai meio que numa bola de neve na vida. Não, para. Quem sou eu? Aí eu A vou gente, conseguir detectar. a gente entra naquele ciclo ali e vai indo, e às vezes nem percebe o que está passando, né? Não, nem percebe. É, Até porque a vida de adulto é uma vida que eu diria, se a gente não cuidar, ela fica só no nível do bem difícil, né? porque hoje em dia as coisas são muito rápidas, a vida é muito rápida, é É exigir. dinheiro, eu tenho que colocar dinheiro para dentro de casa, eu tenho responsabilidades, eu tenho que fazer o que o meu chefe E agora, mandou. ainda, porque do jeito que a gente está vivendo, com inflação, com o dinheiro não está dando conta, as pessoas não estão conseguindo comprar. Então, eu acredito que isso esteja trazendo muito mais uma questão emocional também para as famílias, a toda a preocupação.
né? Claro, já vem vindo nessa questão toda da pandemia e agora vem com esse ápice. Muita gente sem conseguir colocar comida dentro de casa. Então, imagino quanto isso não está potencializando esse tipo de problema também, né? E o problema também é o seguinte, tu falou que a ansiedade, ela te paralisa, né? Total. A grande maioria das pessoas, no mínimo, ficam extremamente confusas. Então, olha só, não estou conseguindo colocar dinheiro para dentro de casa. Não estou conseguindo pagar as contas, como eu vi uma mulher um dia desses que estava com a luz atrasada desde janeiro. Sabe? Eu fui lá ligar a luz no meu consultório, porque eu troquei de consultório, e a mulher chega lá e diz, eu vou cortar a minha luz, né? Isso para mim é uma coisa, meu Deus, pelo menos eu pago a luz, né? Então, assim, as pessoas se veem numa situação de extremo estresse, e o que elas precisam fazer? Elas precisam ter a cabeça boa para ter ideia. Numa crise de ansiedade, não se tem cabeça boa para ter ideia. Não. Né? A primeira coisa é tranquilizar. Baixar um pouco aquela, né? Prestar atenção e enxergar que tu estás vivendo aquilo ali. Carol, perguntaram bastante assim: existem alguns gatilhos clássicos para ansiedade? Olha. Ou para cada pessoa é diferente? É muito particular, mas eu te diria assim, que falta de dinheiro seria um gatilho, né? Quando eu vivo um relacionamento abusivo, seria um gatilho. É assim, é mais comum, né? Quando eu passei boa parte da minha vida tentando agradar os outros, isso é um gatilho, né? Aí eu passo a não me conhecer nem um pouco, o meu foco sempre é externo. Eu acho que basicamente seria isso, mas tem uma coisa bem particular, entende? Da história de cada um, né? O que mais me tira do prumo, às vezes por exemplo, quando eu estou exposta. Mas para uma outra pessoa ficar exposto é super tranquilo, entende? Então tem uma particularidade. Eu só quero voltar para não deixar de explicar um pouco as técnicas, porque as pessoas ficaram meio que esperando, eu acho. Então, a primeira coisa, né? Primeira coisa é o autoconhecimento, tá? E na hora da crise, começando a crise ou já instalada, tem algumas técnicas interessantes. Uma é contato com a natureza. Então, eu tiro o meu sapato, eu vou andar na grama, eu vou andar no barro. Isso ajuda, contato com os animais também ajuda. Tomar banho, seja de chuveiro, de rio, de lago, de mar, né? Lógico, se puder estar na natureza, a gente sabe que isso ganha de quase de qualquer coisa, mas o banho em si, ele ajuda a nos colocar um pouquinho mais no centro, assim. E tem os exercícios de respiração que até as pessoas falam, respira fundo, né? Nem sempre consegue respirar fundo. Então, a gente pode fazer, por exemplo, ir respirando e contando a nossa respiração, porque a gente foca na respiração, tentando fazer que essa respiração seja mais longa. Então, agora eu consegui que ela, né, até contando no próprio celular, foi a técnica que eu usei com o rapaz. Pega o celular, bota lá. Faz uma meditação ali para ela focar nela, na respiração. Isso. Desfocar no resto, foco em mim, né? Se tem alguém perto, a gente pode pedir para que a pessoa nos abrace, dê a mão, tudo isso auxilia, né? E tu falou em meditação, as meditações guiadas, a gente tem sempre um celular na mão, entende? Começou, eu não tô legal. Ok, mas eu tô no meu trabalho, sem problema nenhum. Eu vou pra dentro do banheiro. Eu pego o celular, eu boto numa meditação guiada com um foninho de 13 minutos, que seja de 10 minutos, e eu vou seguindo aquilo que a pessoa fala. Há uma tendência muito grande de baixar a ansiedade e conseguir lidar melhor. Mas, Tati, se tudo isso que eu fiz, eu não parar para me conhecer e entender os meus gatilhos, ela vai voltar a acontecer. Vai voltar a acontecer e eu vou ficar no paliativo, que é importante, mas não vai resolver meu problema, né?
Por isso é tão Então, importante cuidar da nossa saúde mental. E aí vem a tem. questão do grupo, que agora vamos focar no grupo, que eu acho que é muito Ah, importante, né? uhum. Essa questão de cuidar da gente. Eu levei muitos anos para engatar em terapia e eu acho que eu perdi muito tempo até para me autoconhecer. Talvez tivesse me ajudado melhor durante o período crítico de pandemia. Então, acho que é muito importante. A gente, às vezes, não para olhar para a gente, para cuidar da gente. A gente cuida de tudo e de todos. Eu sou totalmente assim. E aí, para cuidar da gente, a gente às vezes não tem tempo, mas precisa. Da onde que veio essa ideia desse grupo de mulheres que eu achei sensacional? Conta aí, Carol. Então, na verdade, nasceu em 2020, antes da pandemia. Eu tava muito mobilizada com alguns temas muito repetitivos. Tem temas muito repetitivos com as mulheres, até porque a gente vive todas na mesma sociedade, então, enfim, né? Então, temas muito tristes como o abuso em todos os níveis, né? Teve um período que teve uma semana, eu lembro que eu cheguei em casa e todas as pessoas, até homens inclusive, me relataram algum abuso sexual. Todas naquela semana. E aí eu sentei e pensei, gente, há algum problema no mundo. Porque isso não pode ser algo tão normalizado. Então, esses temas me mobilizaram. Uma outra questão surgiu muito, né? Cursos de terapia natural, enfim, que traziam o empoderamento feminino. E eu concordo plenamente, concordo, a mulher precisa ser empoderada. Mas quando a gente entende que o empoderamento feminino somos nós contra eles, nós estamos com um problema. Né? O feminismo, e eu me considero feminista, acho que o feminismo foi, nos últimos tempos, muito mal interpretado e julgado de uma maneira muito absurda, porque o feminismo, ele defende que a mulher possa ser ela, que ela possa ser autônoma, que ela possa ser livre. Mas ele também defende que o homem possa ser sensível. Entende? É uma libertação para todo mundo. É E aí eu liberdade. comecei. Bem que tu falou, assim, e eu concordo plenamente, assim, que deturpam muito feminismo, Muito. né? O feminismo é isso, é liberdade da gente poder ser quem a gente quer ser. Da Exatamente. Com o corpo que a gente quer ou consegue, né? Com o cabelo que a gente quer ter, porque isso é doido, né? Cabelo, como assim? Mas quantas mulheres modificam o cabelo completamente para poder se adequar a um padrão, né? Além disso, poder ter a profissão que a gente quiser. Quantas mulheres também, eu vou fazer uma profissão masculina, ainda tem isso, é uma coisa muito doida, mas ainda tem. Ah, Só que em contrapartida tem um outro lado do homem também. Então, o grupo foi pensado nos dois ângulos. É para as mulheres, mas é para pensar nos dois ângulos. Se eu empoderar as mulheres a ponto de elas odiarem os homens e levantarem uma bandeira contra, a gente vai impossibilitar as relações. Não, e vira uma guerra, né, Carol? E não é isso, né? Não, não. E aí teve um ponto, Tati, que eu acho que é um ponto super importante, que quase não é falado em lugar nenhum. E aí eu vou trazer aqui, até para que todo mundo pense um pouco, que começou a se repetir muito, principalmente com as jovens que eu atendia. Assim, a partir ali dos 16 anos, né, 17, que era o envio de nudes. Eu te diria que este ponto foi assim a minha gota d'água de dizer eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu sentei, até eu peguei hoje o livrinho, que é esse livrinho aqui que eu tinha em mãos no dia que eu cheguei no meu limite. E eu saí escrevendo um monte de coisas, de ideias, né? A situação dos nudes e da exposição do nosso corpo, né? Sem a gente cair numa coisa moral,
porque não estamos falando disso, começou a me assustar muito com o número de garotas que, com uma facilidade imensa, tiravam fotos íntimas e enviavam, ou vídeos, enfim, enviavam para os garotos. E uma menina em específico que eu atendia, que tinha 17 anos, ela falava muito disso e com uma naturalidade muito grande. É lógico, é um universo muito diferente do meu, eu não mandaria para o meu marido, nem que ele ficasse não sei quantos anos fora. Mas não estou falando de julgamento, eu estou falando de se surpreender com a quantidade que ela enviava. E um dia eu falei para ela assim, olha, fulana, se tu disser para mim que todos esses nudes que tu tá enviando, tu enviou porque tu quer, eu vou ser a pessoa que vou estar lá na frente, levantando a bandeira por ti e te defendendo. Cara, era meu desejo. O corpo é meu e eu tava com vontade. E quando eu falei isso, ela me olhou com uma cara de assustada, que eu acho que ela nunca tinha pensado sobre isso. E ela falou, não, vontade não. Que o menino pediu e eu tava gostando dele. E aí ela começou a trazer uma porção emocional envolvida nisso tudo. E eu fui para casa martelando na cabeça que, antigamente, nós mulheres fazíamos as vontades dos homens, então, as nossas avós, ou até propriamente as nossas mães, talvez tinham relação sexual, não estavam com vontade, mas tinham, porque afinal de contas tinham que servir ao marido. Era uma obrigação. Era uma obrigação. E hoje, nós estamos fazendo a mesma coisa. E a gente está de uma outra forma. Só que a gente está fingindo para nós mesmas que é a nossa liberdade. Eu tenho liberdade, o corpo é meu. Eu estou fazendo a mesma vontade do homem. Eu nunca tinha pensado por esse viés. Porque é isso que tu está falando assim. Se ela faz isso porque ela quer, o corpo é dela, ela faz o que ela bem entender com ele, né? Se ela está ciente daquilo, ela tem a liberdade de fazer isso porque ela é dona do nariz dela. Mas a partir do momento que ela está fazendo aquilo por uma imposição de outra pessoa, opa, realmente, isso aí é o problema. Né? Para ganhar atenção, para ganhar carinho, seguindo esse caminho, sabe? Se expondo e permitindo que este garoto passe isso para todo mundo e ela fique exposta. Carol, isso aí já é um viés até de um relacionamento abusivo por um ângulo. Sim. Porque ela está se sujeitando aquilo para manter a relação. Então, é uma forma de abuso também, porque... E não é isso que as mulheres fizeram diversas vezes na história, se submeteram a uma situação para não perder aquele relacionamento, sabe? Então, o que eu quero discutir, conversar somos livres e temos que ser. A gente não precisa dos homens, a gente quer estar com eles, é diferente. A gente já trabalha, a gente já cria os filhos, a gente, entende? É querer estar junto. E estar em grupo discutindo isso, eu acho muito importante. Porque uma coisa sou eu em casa com os meus problemas, as minhas inseguranças, as minhas ansiedades. E a partir do momento que eu compartilho com o grupo e que eu vejo que eu não estou sozinha, aquilo deixa de ser um peso tão pesado, tão grande, né? Porque eu consigo compartilhar como iguais, com pessoas que passam pela mesma situação, que vão atravessar por aquilo juntas, né? Porque às vezes quando a gente se sente tão sozinha, a gente diz, ai, tenho até vergonha de falar com alguém sobre isso, porque sou só eu que passo por isso, ninguém mais, sabe, me entende. Aí, a partir do momento que a gente vê que tem alguém que passa pela mesma situação, que está entendendo o que eu estou passando, a gente se sente até mais aconchegado, né? Para conversar o assunto. Então, por isso que eu achei tão legal. Cria ferramentas. Porque, assim, às vezes o outro passou pela mesma coisa que eu estou passando, mas o outro já está à frente. Então, o outro já está conseguindo se desvencilhar, já está conseguindo olhar para isso de outra forma, né? Então, é preciso que a gente comece a discutir temas que não são discutidos. Eles não são. Eles não são discutidos. Quantas vezes a gente precisou se masculinizar, Tati, para poder ter um espaço profissional? A gente não precisa mais fazer isso. A gente pode agora
trazer a nossa sensibilidade, isso não significa fraqueza, Claro. para o mundo do trabalho. Eu trabalhei num espaço que era muito masculino, antes de eu me dedicar somente ao consultório, e eu falava, quando eu chegava em casa com meu marido, lá eu sou homem. Olha que louco! Lá eu sou homem, lá eu não choro. Chorar é uma expressão, lógico que a gente chorar no trabalho, ficar chorando, não, mas assim, chorar, ficar irritado, são expressões que às vezes acontecem. E porque o homem não se permite, a gente, quando tá naquele universo que era dele, a gente também não se permite em ser sensível, em colocar a nossa sensibilidade, em dizer, não, mas eu acho que a gente podia tratar esse assunto de uma maneira mais leve. A mulher tem essas ferramentas e não usa. Então, Então, vamos falar do grupo. Tá. Para depois a gente encerrar falando da saúde mental em si, mas Perfeito. do grupo ainda quer fazer parte, o grupo vai começar. A gente está em agosto, né? Esse grupo vai começar no mês que vem, é isso ou final desse mês? Na verdade, eu coloquei até 26 de agosto para serem feitas as inscrições, mas com esse teu convite e tudo mais, eu estou ampliando, até porque eu posso fazer mais de um grupo, né? Eu tenho disponibilidade para fazer mais de um. A proposta do grupo é na minha sala, meu consultório, então meu consultório não é imenso, consequentemente, a abertura por grupo de 6 vagas, 6 mulheres, a partir dos 21 anos, tá? Eu tenho desejo e intenção de fazer um grupo de adolescentes, mas primeiro eu quero começar com as mulheres, até para ver, né, como é que... Porque às vezes a gente planeja, pensa e as coisas não se concretizam da forma que a gente planejou. Então, eu quero primeiro ir com as mulheres. Além disso, né, os encontros são semanais, até para que a gente possa ter uma cadência no trabalho, senão em 15 dias a gente esquece o que aconteceu, né? Inicialmente, a ideia são 8 encontros. O primeiro encontro é organizado por mim, eu já tenho ele todo desenhado, mas os outros eu não tenho, porque depende do que as pessoas vão querer tratar. Para Então, onde ele vai caminhar a conversa e a discussão no grupo, né? Isso. No primeiro grupo, eu proponho atividades que vão nos gerar temas, né? E aí, esses 8 encontros podem aumentar? Pode, o grupo pode pedir, que nós queremos um pouco mais, e é possível, né? Mas eu faço um primeiro momento, que seriam 2 meses, mais ou menos, de grupo, possibilitando que aquelas pessoas façam um trabalho psicoterapêutico de grupo, que é diferente do individual, né? Que a gente vai tratar coisas nossas, mas que a gente vai aprender a ouvir o outro, a lidar com a discordância, por exemplo, né? Então, e aí a minha mediação, eu estarei mediando as relações e propondo algumas coisas, né? A partir dos temas eu vou preparar cada momento. Então, vamos dizer que é um filho meu, eu estou bem apaixonada por ele. Para quem está nos assistindo, como videocast, todas as informações eu vou deixar na descrição do vídeo. Mas para quem está nos ouvindo, como que pode entrar em contato para fazer parte do grupo se tiver interesse? Pode ser pelo meu WhatsApp, tá? Posso falar aqui ou tu vai constar depois? Pode falar, porque para quem está ouvindo é mais fácil. Ok. Eu esqueci de dizer uma coisa antes disso, Tati. É na Palhoça que fica o meu consultório, tá? Na Pedra Branca. Isso, na Grande Florianópolis. Então, o meu telefone é 98416-1979, tá? Quem atende, quem fala sou eu. Então, é só mandar lá, Carol, tal, eu vi, eu tô interessada. E aí a gente vai tá acertando um melhor dia, porque eu quero que o grupo todo fique confortável, dia, horário, tanto eu também quanto essas mulheres. Esse é o primeiro passo, inclusive, para a gente estar bem no ambiente, a gente respeitar o que para nós é gostoso ou não. Tem gente que não gosta de vir no sábado, por exemplo, né, de manhã. Então, são essas peculiaridades também eu quero cuidar. Tá? Então, seria basicamente isso. Aí eu passo informação de valores, a gente conversa e vê a melhor forma de fazer. Mas para mim vai ser um grande prazer
se as mulheres que estão nos assistindo tiverem essa vontade de estar junto comigo nessa jornada. Carol, eu amei falar contigo, assim, porque passou muito rápido. A gente já tem mais de 1 hora de papo aqui. É verdade. Teria muito mais coisa para perguntar e para falar, então fica o convite para quem quiser participar do grupo. Eu fiquei muito feliz com essa história do grupo. Estou pensando e me esforçando para ver se eu consigo fazer parte, porque para mim é meio contramão, meio, né? Mas enfim, vou tentar. Mas acho que foi uma iniciativa muito legal e veio a calhar justamente com essa semana de saúde mental, então eu não podia deixar passar isso, Muito porque bom. às vezes é uma chance que alguém está esperando para cuidar de si. Então a gente tinha que falar sobre isso, né, Carol? Tá. Isso mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite e adorei também, né? Um papo bem bom, assim, a gente falando sobre coisas da vida de todos nós, na verdade, né? E o quanto as mulheres precisam também ter esse espaço para falar. Então, até, Tati, se por acaso alguma das perguntas que te enviaram não foi respondida, me passa, eu posso responder, replicar para as pessoas, né, para que não fique ninguém aí sem uma resposta. Tem Tá alguma bom? assim que eu vou te passar, tá bom? Então tá. Obrigada, Combinado. um beijo para quem nos acompanhou e até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.